Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo, és bem-vindo no nosso meio. Espírito Santo, és bem-vindo no nosso meio. Graças a Deus. Glória a Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor. Muito bem. Domingo passado, nós ouvimos uma palavra que, para mim, é uma palavra que tinha uma profundidade muito grande. E eu fiquei muito feliz, né, de Deus ter falado com a igreja da forma que falou no domingo passado. Eu não sei se para os irmãos sentiram a mesma coisa que eu. Foi uma palavra muito profunda e é algo assim que, presente de Deus para nós, a palavra que ouvimos. E eu creio que foi uma bênção na reuniões de células, né? Para aqueles irmãos que aproveitaram bem o conteúdo da palavra para a edificação dos membros da célula, de todos os irmãos. E realmente foi muito bom. Eu participei de 2 reuniões de células essa semana e que pude também compartilhar com os irmãos e ouvir os irmãos compartilhando a palavra de domingo. E realmente foi uma bênção. Eu queria falar algo hoje. Eu tenho uma palavra aos irmãos que Deus falou no meu coração. É uma palavra rápida, né? Porque eu queria falar muito pouco hoje. Vou ver se eu consigo. O que eu quero falar hoje aos irmãos? Qual é o tema da palavra hoje? Vida plena após o triunfo. Às vezes eu vejo, não sei se alguém já viu isso, mas às vezes eu vejo alguém se perder com tão pouco, né? Deus começa a abençoar a vida da pessoa, e isso é em todas as áreas, né? A área ministerial, principalmente na área ministerial, em funções, né? Em trabalho na igreja. Deus está começando a usar aquele vaso e a pessoa acaba se perdendo, né? E porque acha que o triunfo chegou na vida dele e ele já pode se sentir como o rei da cocada preta, né? Desculpa aí a expressão, mas é o que me veio na cabeça agora. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Se é uma das coisas que, como foi dita a palavra, de domingo passado, a gente precisa tomar muito cuidado com a arrogância, né? Com todas essas coisas, saber trabalhar isso, administrar isso. E eu quero usar um texto da palavra de Deus, que está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, para compartilhar esse tema com os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Amém? Eu quero ver o título primeiro com os irmãos, o caráter e os frutos do ministério de Paulo. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Vamos ler juntos? E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Muito bem. Sempre, quantos vitoriosos nós temos aqui? Amém? Nós somos uma igreja de vencedores.
Amém? E se tiver alguém ainda que ainda não é um vencedor, que ainda não entendeu isso, sobre ser vencedor, que Deus possa ministrar ao teu coração, que você possa sempre ter esse privilégio, essa bênção, essa alegria de fazer parte de um povo que é vencedor, né? Por quê? Se nós queremos nos manter sempre firmes, e se nós queremos nos manter sempre vitoriosos na vida, nós temos sempre de permanecer humildes e agradecidos. A gente, desde o início deste culto, que a gente está ouvindo falar sobre agradecimento, ter o coração agradecido, né? Ser um povo agradecido, reconhecer as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Então, uma coisa que o vitorioso tem que entender é que ele tem que permanecer humilde, como nós ouvimos na semana passada, e não somente humildes, mas também agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado ao vencedor. Muito bem. Então, uma vez que nós somos vencedores, significa, eu quero crer, que ninguém que está aqui quer ser perdedor. Tem alguém aqui que quer ser perdedor? Levante a mão. Não. Né? Todos nós queremos ser vencedores, né? Então ninguém gosta de ser perdedor. Então, quando nós vamos para a Bíblia, o último capítulo da Bíblia, né, que é Zacarias. Ufa! Quero ver se vocês estão prestando atenção. Qual é o último capítulo da Bíblia? Livro da Bíblia, desculpa. Eu também fiz confusão agora, né? O último livro da Bíblia é... Então, quando nós vamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse, ele trata das últimas coisas, ele trata dos últimos acontecimentos. E este último livro da Bíblia, ele traz 8 promessas, né? 8 promessas diretamente aos vencedores. Então, nenhuma aos perdedores. Todas as promessas, essas 8 promessas do livro de Apocalipse, são para os vencedores e nenhuma para os perdedores, mostrando que a vontade de Deus é que triunfemos em tudo. Então, preste atenção nisso. Deus quer que você triunfe em tudo. Diga isso para a pessoa que está do teu lado. Deus não tem prazer de ver você sendo um perdedor, de ver você sempre na dificuldade, né? Sempre na dificuldade. Eu não quero dizer aqui que nós estamos isentos de passar por dificuldades, por aflições, por momentos assim de muitas dificuldades. Nós não estamos isentos disso aqui, não. Mas o que eu não aceito, como filho de Deus, é olhar para um cristão, né? E, como eu já disse muitas vezes em cima desse púlpito, olhar para ele hoje, encontrar com ele hoje na rua, como vai, irmão? Está uma luta, né? Aí passa tempo, você encontra essa pessoa, como é que está, meu irmão? Está uma luta, né? Então a luta nunca sai da vida desta pessoa. Eu lembro quando eu era jovem, há pouco tempo atrás, nós, quando começou o trabalho da Pentecostal da Bíblia, aqui na Zona Leste, na Rua Bocoituba, lá na Vila Diva, tinha uma irmã lá, que ela era a gente chamava essa irmã de irmã a irmã Maria das Lutas, né? Porque ela é conhecida em toda a região que ela morava, pelas igrejas, pelo povo de Deus, como a irmã Maria das Lutas, né? Porque ela sempre vivia em luta. Eu pergunto aos irmãos, será que esta é a vontade de Deus para a nossa vida? Não, essa não é a vontade de Deus para a nossa vida, porque nós somos filhos de Deus. Né? Nós somos filhos de Deus. Então, irmãos, Deus quer que nós triunfemos em tudo. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele externava essa certeza com muita gratidão. Presta atenção nisso, com muita gratidão. E ele fala assim, graças, glória a Jesus. Diga comigo, graças. Outra vez, mais alegre. Aleluia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Diga isso. Sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, destinados ao triunfo, como
é uma pergunta. Como aprender a conviver com tal destinação para a vitória? Muito bem. Como permanecer fiel e não cair nas ciladas pós-conquistas? Então, depois da vitória, depois do triunfo, depois da bênção, como não cair nas ciladas pós-conquista, depois que você está sendo abençoado? Paulo, o apóstolo de Jesus, certamente ele tomou emprestado essa figura da cultura romana, irmãos, né? Para advertir os cristãos da igreja de Corinto a respeito da possibilidade da queda após a vitória, da queda após a euforia do triunfo. Então, o que ele diz? Ele alertava o povo dizendo: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, tem gente que leva a vida cristã desta forma. Ele que se coloca num pedestal, achando que ele não tem possibilidade alguma de cair. Então, ele não vigia. Então, ele fica ali naquela altura, naquele pedestal, como um Deus, achando que eu posso fazer e acontecer, eu posso ficar desapercebido a tudo, que eu nunca vou cair daqui. Isso é engano. O apóstolo Paulo nos ensina: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Quando Roma homenageava um general, estava lendo sobre isso, achei tão interessante e quero compartilhar isso com os irmãos. Quando Roma homenageava um general, após uma campanha vitoriosa, concedia-lhe a máxima honraria do triunfo. Veja bem, então o triunfador, aquela pessoa que estava sendo honrada, ele com cetro e coroa de louros, né? Ele vestia um manto de púrpura toda bordada e sentava-se em um carro puxado por 4 cavalos brancos. Veja bem, então o que acontecia? Era precedido por senadores, rodeado por parentes, rodeado por amigos, seguido por todo um exército, né? E um grande número de cidadãos. E conduzia em pompa pelas ruas da cidade até ao Capitólio. O que é Capitólio? Era o templo do deus Júpiter, né? Então, ele era conduzido até ali. Adiante dele desfilava um conjunto de despojos dos inimigos, né? Vencidos, que haviam sido vencidos, juntamente com os reis aprisionados. E logo atrás, veja bem, iam as vítimas que deveriam morrer em sacrifício, oferecendo em sacrifício, em oferenda aos deuses. E durante toda aquela pompa, durante toda aquela cerimônia, um escravo, ele tinha a missão de logo atrás, né, do triunfador, proclamando, dizendo em voz alta: lembra-te que és homem, cuidado, não caias. Era um contrapeso às aclamações daquela multidão, né? Clamava para lembrá-lo, né, de que era um simples mortal, um ser humano, que ele era um ser humano, um simples mortal. Enquanto todos ovacionavam o homenageado, o escravo era usado para combater a possibilidade daquele orgulho que um aparato tão deslumbrante pudesse inspirar ao triunfador. Então, isso fazia parte do protocolo. Isso era normal naquela época, né? Fazia parte do protocolo. Por quê? Porque temia-se que, em meio àquela embriaguez daquela glória passageira, aquele homenageado, a pessoa que estava sendo homenageada, poderia se esquecer da sua mera condição humana. E, diante de tal pompa e circunstância, vir a pensar que era um Deus. Será que você pode entender alguma coisa com relação a isso? Então, aquela advertência servia para que o general se lembrasse que, muitas vezes, depois do triunfo, havia sempre a possibilidade da queda. Essa é uma advertência que tem o condão de ser útil às nações, de ser útil às pessoas, de ser útil às instituições, serve para qualquer aspecto da nossa vida, irmãos. Veja o exemplo do povo de Israel. Vamos lembrar do povo de Israel que, após grandes triunfos, e que triunfos, né?
libertação do Egito, passagem pelo Mar Vermelho, milagrosa alimentação no deserto Sinai, né? Veja bem, apesar de todos esses triunfos, apesar de todas essas vitórias, o que diz a história? Quando nós lemos a Bíblia, lemos o Velho Testamento, o que nos diz a palavra de Deus? Que eles cometeram, depois, muitos pecados de idolatria e imoralidade, razão pela qual toda uma geração foi rejeitada por Deus e veio a perecer. Dá para perceber como é perigoso não saber administrar a pós-conquista? Como é perigoso não saber administrar após o triunfo? Como é perigoso não saber administrar depois que somos abençoados? Quem já ouviu falar em Júlio César aqui? A ele foram concedidos 2 triunfos, e foi otorgado para ele o direito de ostentar diariamente os paramentos que um triunfador só usava no dia do seu triunfo. Foi-lhe assegurada a sacralidade do tributo, que tornava a sacrilégio fazer-lhe algum mal. Veja bem, foi colocado numa esfinge esculpida a expensas públicas, e não só isso, mas foi colocada a sua esfinge na moeda, em novas moedas. E a sua estátua foi esculpida, a expensa, publicada e colocada no Capitólio, no final da fila dos 7 reis dos reis de Roma. E ele ainda recebeu do Senado os triunfos do pai da pátria e libertador. Mas diz a história que, diante de tanta glória, diante de tanto triunfo, ele descuidou-se da sua segurança, né? E não foi capaz de identificar a conspiração que veio a ceifar a sua própria vida. Quem não conhece alguma pessoa, quem não conhece alguma empresa que se tornou arrogante pelo sucesso do seu produto, de um produto qualquer, ou por um prêmio recebido? Quem não conhece alguém que, depois de uma conquista, depois de uma vitória, se mostrou prepotente e se mostrou orgulhoso? Não há entre nós, irmãos, farto exemplo de pessoas e empresas que se deixaram embriagar pela pompa e circunstância de fugaz, momento de glória, momento de triunfo, momento de vitória. Pouco tempo depois caíram em desgraça, perderam a importância, faliram. Por quê? Por causa da arrogância. Não soube administrar a vitória, não soube administrar o sucesso, não soube administrar a bênção. Quantas marcas famosas, quantos impérios aparentemente indestrutíveis, quantas pessoas que pareciam inabaláveis. E vamos olhar isso para o lado ministerial. Vocês têm visto isso nos últimos dias. Quantas pessoas, quantos nomes famosos, quantos líderes famosos que se sentiam inabaláveis, achavam que a glória era só dele, mas a Bíblia diz que Deus não dá sua glória para ninguém. A Bíblia diz que toda honra, toda glória pertence a Deus. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Quantas pessoas que se sentiam assim inabaláveis, quando de repente tudo desabou, tudo acabou, não se fala mais. Ministérios grandes que se acabaram, veio de uma maneira fulminante, sem que se conseguisse compreender de imediato as razões da queda, né? O porquê aconteceu tudo aquilo, ou por que acontece tudo isso. Parece que de repente tudo veio abaixo depressa demais. Foi muito rápido. Não poucas vezes logo após um triunfo consagrador. Mas eu penso, irmãos, que nenhuma queda é de repente. Eu penso que nenhuma queda acontece no abrir e fechar de olhos. Nenhuma queda acontece no estralar de dedos, né? Antes, elas ocorrem porque, paulatinamente, nós vamos deixando de ouvir a sábia voz da razão que diz: lembra-te que és homem, cuidado, 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 não caias.
falei, Deus, eu podia, entre linhas aqui, entrar com algumas palavras, mas eu vou falar a um povo inteligente. E que o Senhor possa falar ao coração do teu povo neste dia de domingo, segundo a necessidade de cada um. Eu pergunto a você, onde você está? Que lugar você está? Onde você chegou? Até onde você chegou? Eu quero te dizer, dependendo de você, Deus tem mais para a sua vida. Dependendo de você, Deus tem mais para a sua vida. A queda vem quando deixamos de ser humildes, como nós ouvimos no domingo. A queda vem quando nós pensamos que somos deuses, e que somos inabaláveis, que nós somos intocáveis, que nós somos isentos a cair, que nada vai acontecer conosco, que nós estamos num lugar, aleluia, que absolutamente nada vai mexer conosco. A queda pode vir neste momento. A queda vem quando deixamos de ser humildes e pensamos que nós somos deuses intocáveis. Porque com o sucesso, nós vamos deixando de lado a sensatez e nos tornamos arrogantes e pretensiosos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós devemos reconhecer, igreja. Devemos reconhecer, portanto, que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, sabendo que o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Então, quero que você, nesta manhã, pense nessas palavras de Tiago, capítulo 1, versículo 17, de João, capítulo 3, versículo 27, que nada, absolutamente nada, não vamos receber se não for descido do céu. Nós só temos alguma coisa, nós só somos alguma coisa, nós só fazemos alguma coisa se for descido do céu. Eu lembrei disso agora, eu lembro que quando meus pais mudaram aqui para o Parque Saraiva, esse Parque Saraiva é muito seco, né, ali onde minha mãe mora. Eu ainda cheguei a pegar o tempo do poço, né? Quando cavava poço, né? Mas já foi no fizinho, já viu água encanada logo, né? Ali não dava água de jeito nenhum, um poço de 40 metros de fundura, irmãos, não dava água. Então, meu pai, às vezes, comprava caminhão de água para jogar no poço, dava o quê? 3 dias, sumia a água, desaparecia, uma semana, no máximo, desaparecia a água. E eu lembro que meu pai ia buscar água para beber, saía daqui, ia lá sabe onde é a Avenida Vila Ema? Atravessando a Avenida Vila Ema, minha mãe morava, meus avós moravam ali. A casa do meu avô, onde passa a Melo hoje, né? E meu pai pegava uma carriola, colocava 2 latas de 18 litros em cima daquela carriola, ia buscar água para a gente beber lá. E um dia ele estava à noite, aquele breu, não tinha luz na rua, né? Ele estava descendo com aquelas 2 latas em cima da carriola, e chegou lá embaixo, antes de chegar na Avenida de Vila Ema, tudo mato fechado, né? Rua toda esburacada, né? Não tinha asfalto. Chegou um camarada para o meu pai, e tirou uma peixeira desse tamanho, colocou aqui no meu pai e falou assim, dá fogo aí para nós. Aí tinha mais 2 ou 3 lá, esperando. Meu pai falou, eu não fumo. O senhor vai ou dar fogo agora ou vai morrer. Se vira. Mas eu não fumo, vai morrer. Aí meu pai falou assim, olha, eu quero te dizer uma coisa, nenhum poder é te dado se não for descido do céu. Irmãos, a mão daquele homem fez isso, ó, daquele rapaz. E ele não conseguia levantar a mão. Então,
nenhum poder é te dado se não for descido do céu. Nada acontece na tua vida se não for descido do céu. Então não adianta arrogância, não adianta ser pretensioso. Se Deus não te abençoar, se Deus não me abençoar, nós não somos nada. Nós somos vasos para ser usado nas mãos dele. Nós somos instrumento. Cadê o violão? Ah, está aqui. Está vendo esse violão? Toca violão. Toca violão. Não toca. Toca violão. Não toca. Toca violão. Não toca. Você é esse violão. Agora, quando Deus... Quando o Danilo pega esse violão, aí... Agora nós somos um instrumento que só Deus pode usar. Este violão... Danilo pode tocar, o Rodrigo pode tocar, quem mais? Tem tantos jovens aqui que tocam violão, eu acho tão bonito, né? Mas nós somos aquele instrumento que só Deus pode usar. Ninguém mais pode usar. Você não pode ser usado por si mesmo. Por si mesmo você não pode fazer coisa alguma. Então, quando Deus está te usando, seja humilde para dizer, se estou sendo usado, é porque Deus está me usando. Se sai alguma coisa boa daqui, é porque Deus está me usando. Não porque eu sou bom, não porque eu sou capaz, mas é porque Deus é misericordioso e usa a minha vida e usa a tua vida para a glória dEle. Sabe como a Bíblia nos chama, como Deus nos chama, irmãos? De servos inúteis. Sabe por quê? Porque só fazemos aquilo que nos manda fazer. E quando fazemos aquilo que só nos manda fazer, nós somos servos inúteis. E às vezes, o nosso ego quer falar alto. Às vezes, a nossa arrogância quer falar alto, a nossa pretensão quer falar alto. Tudo vem de Deus e deve voltar para Ele. Tudo vem de Deus e deve voltar para Ele. Se nós queremos nos manter sempre firmes e vitoriosos na vida, nós temos de permanecer humildes, aleluia, e agradecidos, honrando a Deus pelas conquistas. Você tem recebido bênçãos? Você tem sido vencedor? Você tem alcançado conquistas na sua vida? Honra a Deus por causa disso. Que Deus seja honrado por causa disso. Aleluia, eu quero encerrar para a gente cear. Portanto, quer comais, olha o que diz a Bíblia, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia, este é o antídoto infalível contra a queda. É isso que nós precisamos estar atentos. Cuidado para que não caia, que você não caia. Cuidado. Às vezes, irmãos, é mais ou menos assim. Às vezes um filho nosso, uma filha, arruma um namorado ou uma namorada. O pai e a mãe está vendo que, está sabendo que aquilo não é de Deus, que aquilo não dá certo, que não tem nada a ver um com o outro. Mas o filho que está apaixonado, ou a filha que está apaixonada, não está enxergando isso. Mas os pais estão enxergando. Não é assim? Vocês estão aqui? É assim ou não é? Sabe, nós também, quando nós olhamos, nós que somos servos de Deus, quando Deus nos coloca na frente de uma igreja, no meu caso, às vezes a gente vê que irmãos que tomam decisões, que a gente vê que a gente já sabe onde vai dar. A gente já sabe o que vai acontecer. Mas você vai falar para a pessoa não vai aceitar. Porque ele está convicto que ele tem que tomar aquela decisão. E tomou aquela decisão, e às vezes tem coisas que é Deus que faz mesmo, graças a Deus por isso. Mas tem outras coisas que a pessoa já te quebra dizendo, eu orei e Deus falou que eu devo fazer isso. Aí você não pode falar mais nada.
Porque ele ou ela orou que Deus está no negócio e Deus está fazendo na direção de Deus. Só que você está aqui como servo de Deus, está enxergando que isso não vai dar certo. Mas a pessoa falou que orou e Deus falou que ele pode fazer. Cuidado para não cair. Cuidado para não cair. Não estou dizendo aqui que tem algo na nossa vida que nós fazemos na direção de Deus. Não é isso. Não. Deus faz coisas, Deus nos manda fazer coisas que nós temos que fazer. Né? Nós temos que ouvir, nós temos que obedecer. Mas nós precisamos saber ouvir a voz de Deus. Nós precisamos saber quando é que Deus está falando conosco. E a ovelha conhece a voz do seu pastor. Conhece ou não conhece? A ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, onde você... Vou encerrar perguntando mais uma vez. Onde você está? Onde Deus tem te colocado? Tome cuidado. Saiba administrar isso. Porque você sabendo administrar, Deus vai te colocar no lugar mais alto. Deus vai te colocar no lugar mais alto. Amém, irmãos?